Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao workshop Herança Divina. Hoje nossa entrevista é com a Larissa. Hello! Ê! Ó, colocando um filtrinho, né? Sempre. Seja bem-vinda! Tudo bem, amiga? Oi! Ai, tudo bem? Peraí, deixa eu tentar. Deixa eu mexer aqui. Faz tempo que eu não faço live. Deixa eu arrumar aqui as coisas, senão eu não Então, consigo te vai ver direito. arrumando. Peraí. Enquanto a Lari está arrumando, quem está chegando agora, em forma de gratidão pelo que vocês vão receber aqui nesse encontro, já envia o aviãozinho aí para 3 pessoas, para que mais pessoas possam se conectar com essa mensagem, com essas chavinhas que vão virar aqui, com esses códigos que vão ser liberados para que mais pessoas liberem aí o propósito e alcancem a prosperidade. Oi, Arrumou? gente, agora sim. Tá todo mundo vendo direito, todo mundo ouvindo direito, tá tudo certo aí? Oi, Digam amiga! que prazer, mais uma vez, né, Ami? A gente está. Ai, que legal. Nossa, que bom. A gente já fez tantas lives, né? Que bom fazer mais uma. Obrigada pelo convite. Eu estava falando aqui, né? Fala pro pessoal, Lari, pra gente, para mim também, né? Para eu saber como que tá esse coração, o que hoje está fazendo o seu coração vibrar. Já vamos começar assim, então? Já vamos de pergunta? Já? Ah, sim, porque eu falo que é assim, a parte técnica, né? A Lari é empreendedora, coach de emagrecimento e tantas outras, né? Nutricionista, futura nutricionista. Isso tudo são os títulos, né? Mas a gente fala quem a gente é de verdade quando a gente traz essa verdade do coração, né? Amiga, deixa eu só falar uma coisa antes. Eu É. escrevi, quando você estava explicando para os seus seguidores o que, que era live, o que, que é workshop, eu escrevi, na verdade, para você esperar eu entrar na live para você explicar o que é workshop para os meus seguidores, porque só quando eu entro na live é que eles conseguem ver, Ah, tá entendeu? bom, eu vou Então, explicar então então. explica, porque senão eles não vão entender nada do que a gente está fazendo nessa live. Então explica, amiga, sobre o que, que é essa live, o que, que a gente vai falar hoje, aí eles vão entender certinho. Vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte, o Workshop Herança Divina é um workshop onde eu reuni aí 17 entrevistas para ajudá-los a elevar o nível de consciência para essa herança divina. O que é herança divina? É algo que já está aí. Não é algo do passado, quer dizer, não é algo do futuro, algo que eu inventei, nada disso. É algo que já está em nós, que a gente chama das joias sagradas da nova era, que é a saúde, a saúde ela vem a ser o equilíbrio entre corpo, mente, espírito, a alma gêmea, que é a oportunidade que a gente tem de se conectar com espíritos afins, pessoas que chegam para potencializar a nossa jornada, e a prosperidade, que é quando a gente consegue prosperar, não só financeiramente, mas prosperar nas amizades, na própria expansão, né? Aumentar tudo isso. E o que acontece diante disso que a gente chama das 3 joias sagradas? Elas estão disponíveis para qualquer pessoa acessar. Só que existe uma dificuldade, um impedimento que dificulta. Então, a grande população tem um sentir de incapacidade, não, isso não é para mim, não, eu não mereço, e não consegue acessar isso que já está aí. Então, a gente veio aí no decorrer do workshop, trazendo no início, né, especialistas então que vieram trazendo o conceito dessas joias, uma especialista falando da terapia ELCA, o que é essa terapia, como ela atua no campo de informação. Depois falamos com o Edgar, que falou sobre magnetismo, essa força que movimenta toda a nossa vida, o universo. A Lilica, que falou de inteligência espiritual. O Matheus, que falou de expansão de consciência. Esses são os especialistas, ainda vamos ter alguns, e estamos trazendo pessoas também que acessaram essas joias na vida real. Você é uma, né, dessas pessoas que alcançou isso, que acessou isso, e assim, né, numa vida.
é lógico que é sempre um processo, mas você assim, acessou depois isso. de 4 anos assim. Mas, né? Mas é um processo, né, Anne? E aí, deixa eu falar para o pessoal, todas essas lives, elas estão aqui no meu Insta, elas estão acontecendo aberta para que todos possam acessar, mas eu tenho um grupo lá no WhatsApp, e quem estiver lá no grupo, no último dia, eu vou dar de presente o meu planner, que é o PPP, você tem ele, é o Ai, planejador de inclusive, estou performance. usando. Segunda-feira eu refiz lá minhas metas. Nossa, é muito bom. Ajuda demais. Ó, é o planejador, esse é o calendário, tá? Eu vou dar de presente em formato PDF para Que que vocês possam legal! imprimir e potencializar essa jornada aí em 2022 e começar, né, na parte que lhe cabe ali, colocar em prática. Então, para acessar esse grupo, desce aqui na minha biografia, preenche lá e entra no grupo para receber esse presente. E também vai receber os links das aulas, de todas essas entrevistas no YouTube, porque aí depois eu estou subindo no YouTube, então a pessoa consegue ver lá no telão, consegue ver acelerado, né? Eu sou daquelas, né, que gosta de ver no acelerado. Gente, que maravilha! Eu não sabia que a galera ia ganhar o planner. Olha, gente, esse planner é sensacional. Então vão lá se Sim. inscrever. Vocês vão assistir todas as entrevistas acelerado, né? Que eu também sou dessa que assiste acelerado e Sim. ainda ganhar o planner. Nossa, é incrível. Top, E amiga. aí, para concluir, a gente vem trazendo essa clareza, né, em todo esse conteúdo, entendendo que nós não somos só um corpo físico, né, que nós somos um conjunto e que a gente precisa começar a colocar o olhar em todas essas questões. Então, o corpo físico está doente, em desequilíbrio, vamos ao médico olhar para isso. Mas o que causou isso? No nosso campo energético, quais são os nódulos energéticos que estão ali? No nosso campo mental, no nosso campo emocional, como que a gente olha para tudo isso? Né? Então, é daí que surge esse método que eu aplico com 5 terapias, que eu trago uma terapia trabalhando em cada um desses campos que compõem tudo o que nós somos. E claro, né, no final de tudo, eu vou abrir inscrição para essa degustação. Ai, que legal. Nossa, muito legal a sua iniciativa de fazer todas essas entrevistas, compartilhar com as pessoas, né? Porque hoje todo mundo sabe, né? Eu trabalho com emagrecimento, que também está muito ligado à autoestima. E eu passei por uma história que você conhece muito bem. Você pegou assim, Sim. praticamente o início da minha transformação. Por isso que é legal a gente hoje fazer essa entrevista, porque muitos dos meus seguidores chegaram ano passado aqui no meu Instagram. Então, eles não sabem muito bem a minha história, não sabem o que eu fazia antes, coisas difíceis que eu passei, que hoje eu tenho 240 mil seguidores, mas ninguém sabe que, nossa, eu já passei por momentos que, assim, não tinha nada, não estava totalmente perdida. Então, é legal que hoje a gente vai compartilhar um pouco e como é que foi esse processo, né, amiga, que você participou Sim. e me ajudou, inclusive. Sim, estávamos ali, né, lado a lado. Então vamos lá. O que faz esse coração vibrar? Olha, muitas coisas, mas vamos melhorar essa pergunta para eu conseguir te responder. Em que sentido você quer dizer que faz vibrar? Vibrar o O que quê? faz você sair da Na cama todos profissão? os dias? Ah, não sei, gente. Agora eu preciso pensar. Não sabia que ela ia me perguntar isso. Hoje minha vida, graças a Deus, ela tá... Hoje a minha vida... Vamos falar então do seu propósito. O que faz o seu Tá, coração vibrar está alinhado com o seu propósito maior. tá. Qual que é o grande motivador? Olha, meu propósito sempre foi... Eu lembro que me fizeram essa pergunta 10 anos atrás, num teste. Quem não sabe, eu era modelo. Eu fui fazer um teste de um trabalho, enfim. Aí fizeram uma entrevista lá comigo e perguntaram qual que é o seu maior sonho, o que, que você quer? E essas perguntas são difíceis de responder, né? Porque né, é aberto. Aí eu pensei, tá, o que, que é meu maior sonho? Meu maior sonho é ser feliz e continua sendo exatamente a mesma coisa. Eu quero ser feliz. E aí a gente pergunta, né? O que, que é ser feliz para você? Ser feliz é ter uma casa gostosa, é ter boas companhias, é ter minha família com saúde, ter um bom relacionamento com a minha família, é eu trabalhar com o que eu amo. Então, são várias coisas que me fazem feliz.
E esse continua sendo o meu maior propósito. Então, o que me faz hoje levantar da cama é continuar buscando e mantendo todas essas coisas que me fazem feliz. Que é trabalhar com o que eu amo, que hoje, graças a Deus, eu faço isso. É eu ter dinheiro suficiente para comprar os meus sonhos, né? Ter a minha independência financeira, que hoje, graças a Deus, eu tenho. Já não... Ó, teve um tempo atrás que eu não tinha. Já tive endividada. Ninguém sabe disso. Hoje, contando, eu já tive endividada. Hoje eles vão saber. Hoje a galera vai saber. Mas é continuar sempre buscando evoluir, continuar melhorando em todas as áreas da minha vida. Que não adianta só a gente melhorar em uma área. Por exemplo, eu melhorei muito na minha área profissional, mas ainda tem outras áreas que eu busco melhorar. Hoje eu continuo fazendo terapia, eu tenho coisas para trabalhar dentro de mim. Então, meu propósito não é uma coisa específica, tipo uma coisinha assim. É ser feliz. E aí, ir em busca das coisas que me fazem feliz. E aí, isso todo dia me dá motivação. Me cuidar, ter saúde me faz feliz. Ter um corpo legal me faz feliz. Como eu falei, ter a saúde da minha família, o bem-estar da minha família, ter bons amigos. Ah, também outras coisas me fazem feliz, que é ter minha vida social. São muitas coisas, mas eu sei isso, sabe? Para eu sempre me manter preenchida. Ô, Lari, a gente agradece, né? Porque, claro, quando você tem esse propósito de ser feliz e é o significado da felicidade, da sua felicidade significa não só a sua, mas a de todos à sua volta, a gente olha isso já para conectado com um propósito de algo maior. E tá tudo bem quando uma pessoa tem um propósito de ser só feliz para ela ou buscar algo só para ela, que a gente fala que é o propósito do eu comigo mesma, né? Eu gosto de dizer que não importa qual seja o seu propósito, a questão é você se conectar com ele e não viver, não buscar ele, né? Não existe um propósito certo ou errado, é aquele propósito que te move. E muitas pessoas já têm vislumbre, mas fica ali, né? Não sai do lugar, paralisado e deixa de movimentar essa energia. Fala um pouquinho como foi esse seu processo ali no início, como você estava, né, ali quando você começou esse processo de transformação, mais ou menos ali em 2019, quando a gente começou a fazer a terapia, como que era o seu processo naquela época? Como você estava? Olha, inclusive conversei com a minha irmã hoje mais cedo sobre isso, sem querer. O meu processo, que eu chamo até de amadurecimento, começou tarde, começou com 30 anos. Antes disso, eu ainda não tinha muita consciência das coisas, da vida, eu não pensava muito em autoconhecimento e tudo mais. Então, esse meu processo, meu início de transformação foi com 30 anos, que faz 5 anos, né? Hoje eu tenho 35. E começou com uma dor. Então, infelizmente, a maioria das pessoas só se mexe, né, para melhorar, para evoluir, quando acontece alguma coisa ruim na vida, quando algo dói. E começou assim para mim. Começou com um término de relacionamento e aí uma mudança, inclusive, de profissão, que na época eu sempre fui modelo, desde os meus 18 anos até os 30 anos eu só trabalhava como modelo, mas eu já não aguentava mais, eu já não estava feliz, aquilo não me preenchia, nunca foi uma coisa que, nossa, eu queria muito. Então, 30 anos foi quando deu a primeira, assim, o primeiro baque na minha vida que eu falei, putz, eu preciso mudar. Aí, eu comecei a buscar muito. Aí comecei aquela busca louca por autoconhecimento. Aí via todos os vídeos de coaching, de terapia, de tudo que é coisa no YouTube. Comecei a ler vários livros. E eu tava passando por um processo, assim, de muita dor, sabe? A dor do término, a dor da frustração, a dor de não ter dinheiro, a dor de não querer mais trabalhar com o que eu não trabalhava, com o que eu trabalhava. E aí foi ali que começou a minha transformação. E foi demorado e dolorido, porque assim, não foi fácil eu chegar numa conclusão e numa certeza assim, no meu coração do que eu queria fazer, né, do trabalho que eu realmente ia me preencher, que eu ia gostar de trabalhar, que eu ia me sentir completa comigo mesma,
trabalhar minha autoestima, que minha autoestima estava muito bagunçada naquela época. Então, foi ali que começou, sabe? Nessa dor, com 30 anos. E o que que você fez depois disso? Qual foi um processo lento? O que que você buscou? Além de, primeiro, eu buscar tudo pela internet, porque eu sou muito... Eu gosto mais de fazer as coisas sozinha. Então, assim, se eu tô em casa sozinha, eu começo a buscar, ler, assistir vídeo, eu começo a fazer tudo isso. Então, meu primeiro passo foi esse. Buscar... tem muita coisa na internet hoje em dia, né? Tem Sim. muita aula. O workshop mesmo que você está fazendo, com certeza vai transformar muita gente. Então, a primeira coisa que eu fiz é buscar ajuda na internet gratuitamente, porque eu não tinha dinheiro, então comecei a buscar gratuitamente vídeos, palestras e tudo mais, e livros. Só que aí, o que eu fiz? A primeira, assim, o primeiro grande passo dessa virada foi quando eu resolvi fazer um curso de coaching. Era um curso caro, eu tinha um carro na época, um carro baratinho na época, vendi o carro, com metade do valor do carro, eu paguei à vista o curso. Falei, vou vender o carro, vou investir em mim. Aí eu fiz isso. Aí eu fiz o curso de coaching. E aí foi, assim, a melhor coisa que eu fiz, assim, uma das melhores que eu fiz em toda a minha vida, porque foi realmente uma transformação pessoal. Tanto no amadurecimento, porque o coaching te traz muito para a realidade, para ser objetiva, para a autorresponsabilidade, né, para eu correr atrás das minhas coisas, e a parte emocional. Então, a primeira virada, assim, foi o coaching. E aí, a partir disso, várias outras terapias. E uma delas foi a Elka, que foi a segunda grande virada, que aí já tinha até passado 2 anos do coaching, eu tinha feito em 2017, 2019, que eu fui fazer a Elka com você, que foi a segunda grande virada para mim. Então, depois disso, mais muitas outras coisas, né? Mas assim, no início, foram essas coisas que me deram uma virada de chave, assim, que me ajudou a avançar, sabe? Quando você veio fazer a Elka, né, que a gente trouxe essa terapia, a gente identificou algumas coisas ali no seu mapa, né, no seu projeto, que fez total sentido e que direcionou você até para o trabalho que você faz hoje, que na verdade, quando eu olhava para você e você me falava tudo que você me trazia, eu olhava e já falava, né, onde estava o seu propósito, onde era aquilo que estava em você, mas você não estava vendo. É muito louco isso, porque o nosso propósito, ele está ali na nossa cara, outras pessoas conseguem ver, mas a gente não consegue ver. E era algo até que você relutava um pouco por conta das suas questões, né, com a sua própria imagem, com a sua autoestima. Fala um pouquinho disso, como foi essa revelação que você teve com o mapa, quando a gente trouxe esses dados e o seu sentir. Sim. Foi uma grande virada para mim eu ter feito a Elka, porque como eu estava nesse processo de dor, que durou muito tempo, foi muito longo, assim, eu não saía disso, era difícil sair disso, justamente porque a minha autoestima estava muito abalada. Eu me criticava demais, eu me achava feia, eu me achava gorda, eu tinha uma autoimagem completamente distorcida, Torcida. eu me achava às vezes muito gorda e às vezes muito magra, era uma coisa doida, assim, tipo, sabe, e assim, vem de toda a minha história, enfim, dos meus traumas, etc, mas nessa época da minha vida foi quando veio mais forte, a partir dos meus 30 anos, a partir desse término de relacionamento e tal. E aí, como eu tava com a minha autoestima muito, muito abalada, eu, obviamente, não conseguia me reconhecer. Né? Como você falou, às vezes as pessoas enxergam quem é você, o teu propósito, tá na tua cara, tudo que você é, só que você mesma não enxerga, justamente porque eu tava com a minha autoestima completamente abalada. E eu ter feito a Elka foi algo libertador, porque a Lê fez todo lá a terapia, o processo, fez o meu mapa, que a terapia Elka, muitas pessoas não conhecem ainda. Então, a Lê faz
uma espécie de mapa parecido com o mapa astral, mas não é um mapa astral, mas é parecido. Ela faz um mapa, umas contas, uns números, para chegar na sua essência e ver também os seus bloqueios. E aí chegou exatamente nisso, né? A minha essência é 10 e meu bloqueio 4. Então, minha essência é 10, desejo, né? É ação, é desejo e tudo mais. E o meu bloqueio é 4, que é autoestima, né? Do eu sou. Nossa, até me arrepio. Foi tão libertador. Eu também me arrepiei. Foi tão libertador que eu falei, nossa, mas é muito isso. É exatamente isso, assim. Eu tava muito bloqueada na minha autoestima. E quando eu tava feliz, momentos de felicidade que eu lembrava e tal, era justamente quando eu tô ativa, eu sou muito executora. Então, quando eu faço, quando eu vou pra frente, quando eu tô motivada, quando eu tô pra fora, assim, sabe? Expansiva. Aí eu falei, nossa, é muito isso mesmo. E eu tô vendo que eu tô muito bloqueada. E aí eu comecei a trabalhar, a me libertar. Não foi assim do dia pra noite, foi só aquela abertura. Mas ainda demorou mais um ano para eu ter o meu terceiro desbloqueio, né? Mas ali já foi uma coisa assim maravilhosa para mim. E, gente, olha que interessante, né? Vamos relembrar, né, amiga? Você estava em busca de um propósito e você falava de propósito, lembra? Você, na internet, você criou um curso sobre propósito e estava ali super empenhada fazendo aquilo e tal. E quando você fez a terapia, eu lembro que eu olhando ali aqueles números e as dores, né, o que estava associado àquilo, eu lembro que eu falei para você, o seu propósito ele está alinhado com a sua dor, com aquilo que você está buscando. E aí eu trouxe, né, a autoestima, o corpo, a alimentação, que era tudo aquilo. A compulsão era algo que você lutava contra aquilo. A distorção de imagem era algo que você estava lutando com aquilo. E buscando a cura, buscando a solução para aquilo, né? Então, você transformou essa sua dor e aquilo que você estava buscando, você buscou solução para curar isso, e ao mesmo tempo que você foi curando isso, você se colocou em movimentação para ajudar pessoas que passavam pelo mesmo processo. Né? Exatamente. Só que foi só quando eu consegui me assumir para mim mesma, inclusive as minhas dores, por exemplo, sobre a compulsão alimentar, era uma coisa que eu tinha vergonha de falar e demorei muito para falar. Até para você, até para as minhas amigas. Eu não tinha coragem de falar que eu tinha compulsão alimentar. E ninguém nem sabia mesmo, porque quem tem compulsão alimentar faz isso sozinha, faz isso escondida, não faz isso na frente dos outros. Então, na frente dos outros, eu não comia nada. Mas quando eu tava sozinha, eu comia a casa inteira. E assim, eu ainda luto contra isso, porque compulsão alimentar não tem nada a ver, o que falam por aí, restrição gera compulsão. Quem fala isso não tem ideia do que é compulsão alimentar. Porque quando eu era criança, por exemplo, eu nunca tive restrição, nunca faltou comida para mim, e eu tinha compulsão alimentar. A compulsão é de fundo emocional, totalmente emocional. Total. Então eu luto com isso até hoje. Eu tenho que trabalhar meu emocional. Tem momentos que eu ainda fico angustiada, triste, que eu tenho que trabalhar minha cabeça. Né? Hoje eu tenho noção do que é, os meus porquês. Então é um trabalho eterno. É a mesma coisa que luta contra a depressão. É eterno que você vai ter que ficar se trabalhando, sabe? Então, mas eu ter assumido isso para mim mesma naquela época e para as amigas e para vocês, olha, eu tenho compulsão alimentar, vocês não têm ideia do tanto que eu como de doce, eu como a casa inteira, eu passo mal, eu me sinto feia, eu me sinto gorda. Quando eu comecei a falar isso, foi quando eu comecei a me curar também. E aí você me falou uma coisa agora que foi exatamente eu descobri meu propósito. Quando eu comecei a assumir e procurar mais ajuda sobre isso, por exemplo, eu hoje trabalhar e falar sobre dieta cetogênica foi quando eu estava procurando curas para a compulsão alimentar. Eu sou uma pessoa que busco muito, então eu fui no YouTube, dieta para compulsão alimentar, tratamento para compulsão alimentar, fui procurar, cheguei numa terapeuta que é sensacional, ela fala
sobre transtornos neurológicos e trabalhados com dieta cetogênica. Aí eu cheguei nessa mulher, né, pelo YouTube. Aí eu descobri que a dieta cetogênica, ela trata vários problemas neurológicos, né? Um deles é epilepsia, autismo, inclusive compulsão alimentar, porque trabalha os nossos neurotransmissores. Foi para me ajudar que eu comecei a estudar mais sobre dieta cetogênica. Então, ali também, isso daí já foi final de 2019. Então, aí, né, para me curar, hoje eu consigo ajudar muita gente, porque aí eu comecei a estudar muito sobre dieta cetogênica, aí também para emagrecimento e tudo mais. Então, é exatamente isso. Eu me curando, curando as minhas dores, é que eu descobri o meu propósito e hoje eu consigo ajudar muita gente, né? Eu me lembro de um dia, existe uma tendência, né, a gente seguir a manada, né? O que todo mundo está fazendo, as pessoas, em vez de buscar sair da mediocridade, elas buscam entrar na mediocridade, na média, né? E a gente vê que isso cada dia mais vai se manifestando, e isso chega até a gerar desequilíbrios emocionais, físicos nas pessoas que não conseguem acompanhar a manada, né? E vivem aí num campo de comparação. E quando a gente busca sair dessa média, a gente é muito criticado, agredido, porque o diferente, o novo também assusta as pessoas. Acredito que por conta de repente, elas não conseguirem trazer a autenticidade delas para o mundo, expressar isso para o mundo, então gera essa revolta interna. Então, são dois pontos. E aí eu me lembro que você já estava falando, você não estava falando muito ainda de cetogênica, mas já falava de emagrecimento e tal. E a gente estava na praia, a gente chegou na praia, a gente teve uma conversa e você começou a falar, não, mas por quê? Eu não concordo que as coisas sejam assim. E por que tem que ser assim? Por que tem que comer de 3 em 3 horas? Eu já tentei isso por tantas vezes, isso não me ajudou em nada. E blá, blá, blá. E você estava assim, bem revoltada, né? E eu falei, amiga, é isso. Traz a sua verdade, o que funcionou para você, o que está funcionando para você, o que está curando você. Essa é a sua verdade. Porque é muito fácil, eu acredito que sim, o saber é importante, o conhecimento é importante, a gente precisa do saber para expandir, porque baseado no que a gente vai expandir? Mas o saber, ele está muito associado ao viver, ao experienciar. Então, é muito fácil uma pessoa que só estudou a coisa e não vivenciou vir falar de teoria, né? Diferente de quando a pessoa viveu aquilo. Então, ok, uma pessoa que vai falar aí de depressão, um psicólogo e tal que vai falar de depressão, ele estudou, ele tem a experiência prática, mas aquele que viveu a depressão, ele tem muito mais verdade para falar com base naquilo que ele estudou, no que ele viu nos pacientes e naquilo que ele experimentou. Então, muitas vezes eu falo, a vida que as pessoas, a história de vida das pessoas, o aprendizado, a verdade delas, ajuda a transformar muito mais do que só o teórico. E aí eu falei para você, eu falei, amiga, vai e traz a sua verdade. Traz para as pessoas aquilo que está funcionando para você. E aí o que você fez? Conta. Foi muito engraçado esse dia. Nossa, não, amiga, sério, você realmente me ajudou demais, assim, nesse processo. A Elka, como eu falei antes, e essa foi final de 2019, né? Foi 2019? Eu acho que foi, né? Final de 2019, uma conversa, tudo bem, né, gente? Pensa, duas coaches conversando, óbvio que não vai ser só uma conversa, vai ser sempre algo pra gente aprender e se ajudar. Isso que é bom a gente, né, estudar tanto sobre autoconhecimento. A gente se ajuda até nas conversas de amiga. Mas a gente conversando na praia e foi exatamente isso. E eu tenho... Cada pessoa tem uma personalidade, né? Depois que a gente descobre a nossa essência e se assume, a minha personalidade é assim. Quando eu me revolto, quando eu sinto uma raiva,
eu ajo, eu transformo essa raiva em ação e dá certo, funciona pra mim. Então, tipo, nesse dia eu tava revoltada, falando pra Lê, falando, ai, mas eu discordo demais desses nutricionistas que ficam falando que, ai, dieta flexível, você tem que comer só um quadradinho de chocolate, ai, tem que só uma colher de arroz. Gente, quem consegue fazer isso? É muito difícil fazer isso, ainda mais quem tem compulsão alimentar. Quem tem compulsão, qualquer pedacinho de chocolate é gatilho para compulsão virar o mercado inteiro você comer. Então, e eu sei, porque eu vivi isso. E assim, quem tem compulsão sai de casa meia-noite para caçar comida para comer. Eu fiz isso muitas vezes, muitas vezes. Ou compra pela internet, você dá um jeito, é uma loucura. Então, eu falei para Lê, olha, isso não funciona. Aí ela falou, por que você não fala isso para os seus seguidores? Fala, ué, assume então. Você sabe o que funciona para você. Se para você funciona uma dieta que tem mais restrição, né, que é a dieta cetogênica, que eu restringo carboidratos, restringo açúcar, porque eu sei que se eu comer açúcar, minha compulsão vai virar uma loucura. Então, fala sobre isso. Eu falei, quer saber? Eu vou falar mesmo. E eu sou dessa. Ah, que vou falar e é isso. Aí cheguei da praia, a gente voltou num domingo, cheguei domingo à noite na minha casa e comecei a postar nos stories. Eu ainda não falava de dieta cetogênica, assim. Não, foi lá mesmo. Eu lembro que foi lá mesmo, foi de lá? biquíni. Eu tava lá fora, eu via você lá dentro com o celular de biquíni. Não, por quê, papapá? Sou dessa. Aí comecei a falar e tal. E, gente, começou a dar muito certo, que muita gente vinha falar pra mim no direct. Naquela época eu tinha, sei lá, 30 mil seguidores, ainda não era tanto quanto eu tenho hoje. Então eu conseguia olhar mais direct e tal. Então as pessoas vinham lá e eu concordo com você. Não existe isso. Se eu comer um pedacinho, já era, tal. É isso aí. Aí eu comecei a compartilhar posts de profissionais que eu admiro muito, que também tem essa mesma linha de raciocínio, né? De médicos que falam bastante sobre dieta cetogênica, low carb, jejum. Aí eu comecei a entrar nesse mundo mesmo. Aí, nossa, foi aí que começou a dar muito certo o meu trabalho. Por quê? Porque eu assumi quem eu sou, aquilo que eu acredito, aquilo que funcionou pra mim, porque eu já tentei de tudo que é tipo de dieta, já até tomei remédio anos atrás, quando eu era modelo, já tentei de tudo, tudo. E nada funcionava. Então, o jejum e a cetogênica foi o que realmente me trouxeram essa estabilidade, né? Falando da parte física, não só da parte emocional, né? Que tem que trabalhar com terapia. Sim. Então, quando eu comecei a falar disso, que começou a dar muito certo. Começou a dar certo, graças a Deus, meu trabalho, porque aí as pessoas que se identificam com isso, que viveram isso também e colocam em prática também as coisas que eu ensino hoje, aí, nossa, hoje é uma felicidade, graças a Deus. Eu posso ajudar um monte de gente que se identificou comigo. Você falou aí de coisas que você ainda luta, né? De processos que ainda passa. Isso revela para a gente que é um processo, né? Não existe como o Edgar falou ontem na live do magnetismo, não existe um pó de pirim-pim-pim que você vai jogar ali e resolver tudo de uma vez. É um processo. E que para você, ele alinhou um campo da sua vida quando você se conectou com o seu propósito e com a sua autenticidade, né? Trazendo essa vida que você tem hoje. O que você indica para as pessoas quando elas estão nessa busca assim, de propósito, perdidas, não conseguindo ser a sua versão, né? Expressar quem é? Terapia. Sempre falo. Eu faço terapia. Já fiz todos os tipos, todos não, mas muitos tipos de terapia, das alternativas à tradicional. Hoje eu faço uma terapia bem tradicional, quer dizer, mais ou menos, porque ela é uma psicóloga mesmo, então a gente faz o processo de terapia, né, com uma psicóloga, porém ela também faz constelação familiar, então tem uma terapia mais alternativa junto. Mas já fiz a ELCA,
que foi, como eu disse, minha primeira virada. Já fiz Theta Healing. Aí já fiz o coaching, que é um processo de autoconhecimento. Ah, já fiz curso de neurociência, já participei de retiro. Ah, gente, eu penso o seguinte, se eu tenho um problema, eu não sossego até encontrar uma solução. Porque sempre existe uma solução. E não é na primeira tentativa que você vai encontrar essa solução. Você vai fazer, às vezes, anos de terapia de um jeito e não funciona, depois você tem que ir para outro. Se não funcionou, busca outra coisa. Então, eu sempre falo, busque autoconhecimento, que é terapia, né? Independente de qual tipo de terapia que você vai se identificar. Mas alguma vai dar certo para você. Então, tem que trabalhar o emocional. Claro, tem a parte física, que essa parte hoje é que eu compartilho com as pessoas, né? Da cetogênica, do jejum, para trabalhar autoestima, emagrecimento, que é muito importante também a gente se olhar no espelho e gostar do que vê. Mas tem que trabalhar o interno. Se não trabalhar a parte interna, esquece. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu tenho coisas que hoje eu consigo olhar para mim e vejo que eu passei daquela fase, graças a Deus, né? Que eu consegui superar. Porém, tem outras que eu sei que eu ainda não consegui superar, que aí, né, tem que trabalhar minha compulsão alimentar ainda, sempre dentro de mim e tudo mais. Parte afetiva que eu falo pra ler, essa parte da alma gêmea ainda não chegou. Então, o negócio tá difícil. Então, eu tenho não, você sabe por que ela ainda não chegou. Você sabe por quê. Essa é a vantagem do autoconhecimento de clareza das coisas, né? Mas olha, cada dia mais eu tenho clareza e agora eu vou falar para você ao vivo que eu nem falei ainda para ninguém, só na minha terapia que eu tô fazendo, que primeiro que eu tinha um bloqueio, que aí eu não vou expor o que era, mas enfim, era um bloqueio que eu resolvia mês passado, então foi agora que eu resolvi esse meu bloqueio aí, que demorou 5 anos para resolver esse bloqueio. Resolvi. Ufa. Aí, a partir desse bloqueio que saiu da minha vida, outra coisa que eu percebi, que aí agora eu vou falar o que é. Quando a gente fala de alma gêmea, o que deveria ser entendido e às vezes a gente não se toca. Se a alma é gêmea, ela é igual a você, certo? Então, se você atrai uma pessoa que você acha que é muito diferente de você, e você fala, nossa, nada a ver essa pessoa comigo, eu só me estresso, não dá certo, a gente só briga. Não. Essa alma é gêmea. Você atraiu essa pessoa porque dentro de você algo tem gêmeo com ela. De repente, a falta, a carência, o trauma que você não resolveu, enfim, aquela pessoa você atraiu porque você, de alguma forma, é parecida com essa pessoa e tem algo para trabalhar em você. E aí o que a gente às vezes fica tipo, eu estou frustrada, eu não encontro minha alma gêmea. Talvez, no meu caso, é porque eu não assumia a minha essência. Então, como é que eu vou querer encontrar uma pessoa, uma alma gêmea, que seja gêmea, parecida comigo, da minha essência, se eu mesma nego a minha essência? Então, eu tô trabalhando esse meu processo de autoestima, de amor próprio, né? Desde, né, desse tempo todo que eu venho falando para vocês aqui na live, a Ale sabe, anos da minha vida trabalhando a minha autoestima, meu amor próprio. E hoje, só hoje, depois de 5 anos trabalhando isso dentro de mim, que eu posso dizer que, cara, eu me amo exatamente do jeito que eu sou. Dos meus gostos, as coisas que eu faço, os meus hobbies, as coisas que eu falo, as coisas que eu penso. E antes eu me criticava tanto, umas coisas bobas, a gente se critica sem motivo nenhum. E hoje eu gosto tanto de ser como eu sou, que agora eu vejo que, tipo, eu quero uma pessoa parecida comigo, com os meus gostos, com as coisas que eu gosto de fazer, com os meus sonhos. A pessoa tem que ter afinidade. E aí que eu acho que é a alma gêmea, ter a afinidade naquelas, né, nos princípios, nos sonhos. Porque se você quer passar 30, 40, 60 anos casado com alguém, essa pessoa tem que ter afinidade. Se não tiver afinidade, esquece. Como é que você vai querer construir um sonho? Digamos, meu sonho de vida, é viajar. Eu quero viajar muito, né? Falando de sonhos, assim, materiais.
eu quero viajar muito, eu quero ter um parceiro que goste de fazer essas mesmas coisas que eu, que vá comigo. Eu amo conversar. A minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Eu gosto de ficar muito tempo junto com a pessoa, conversando, trocando ideia. Eu gosto de fazer isso com as minhas amigas, com a minha família. Então, eu quero uma pessoa que queira estar presente comigo. E antes, pela minha dificuldade de assumir quem eu sou, essa pessoa nunca ia chegar para mim. Então, Você atraía pessoas opostas a isso. Opostas, eu só atraía pessoas opostas a isso. É muito louco. Eu falo, como assim? São pessoas muito diferentes de mim, não dá, não sei o que. E ficava reclamando. Só que por quê? Porque eu tava negando quem eu sou. Então agora eu me sinto realmente pronta para encontrar a minha alma gêmea. Ah, que lindo. Ela está por aí. Já já ela chega. Ô, gente, agora falando aqui de alma gêmea, a Lê, eu não sei, depois vocês olhem lá no Instagram da Lê, viu? Mas essa daí é profissional em achar uma gêmea. A mulher, assim, tem uma história incrível, que eu acompanhei todinha também. Quando a gente seta, né? Eu tô pronta para isso, eu quero isso, eu não vou aceitar do universo menos do que isso. É assim, né? A gente sustenta essa decisão e sustenta através da vontade, acreditando e sentindo, né? Não é algo só do mental. Ah, então eu vou pensar positivo e vai ser assim. Não, precisa ser alinhado com o nosso sentimento, né? Com certeza. Para que isso aconteça. E você também foi uma prova desse meu processo de manifestação, que mesmo você sempre acreditando muito em mim, você ainda falava, às vezes eu falava as coisas, você falava, vai, amiga, eu acho que você está viajando, né? Acho que né? Eu falava assim, a minha alma gêmea está por aí. Ela só, aí eu descrevia ela, né, inteira. Eu falava, ela só está sofrendo porque ela ainda não me encontrou. Não, gente, é muito louco. Mas por que eu não acreditava no que você falava? Porque eu não sentia isso em mim. Em mim, eu não acreditava que eu poderia encontrar uma pessoa do jeito que eu sonho. Por quê? Como eu falei agora, eu não me assumia exatamente na minha essência. Então, como é que eu ia achar que eu ia encontrar essa pessoa? Então, se eu não acredito para mim, eu não acredito para ninguém. E agora que eu vejo a diferença. A Lê falou para mim, eu lembro da cena, né? Perfeito. Foi tudo no final de 2019, nossos processos, né? Aí a Lê, a gente almoçando, ela falando para mim, Lari, você vai ver, eu vou encontrar um cara que goste das mesmas coisas que eu, que seja espiritualizado, que frequente o centro espírita, que goste de fazer rituais, e também que seja um lorde, que seja isso, e que seja bonito, e que seja não sei o quê, que abra a porta do carro para mim. Eu falei, amiga, você está viajando menos. O cara não vai ser tudo isso, calma, não tem como, não vai ter como. Né? Ela, não, você vai ver. E não é que a bichinha casou, assim, ó, eu tô solteira há 5 anos. Ela tava solteira há 1 mês, nem isso ainda, né? Tinha acabado de ficar solteira. Não, 8 meses. 8 meses. De uma relação de 15 anos, eu estava 8 meses solteira. Não, 8 meses até casar, mas que a gente tava conversando, você nem tava solteira ainda, tava tipo no processo. E aí, você tava no processo ali ainda. Aí falou tudo isso. Aí eu falei, amiga, calma, eu tô solteira há 5 anos, não é bem assim, é difícil. Ela, não, você vai ver, é fácil, não sei o quê. Aí separou, não sei o quê, deu 3 meses. 8 meses, dessa não, fase. Até conhecer ele. Até conhecer 8 meses. 8 meses? Tudo isso? Novembro. Foi em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 5 meses. Eu lembro que foi pouquinho. 5 Não, meses. é que o processo da separação começou em agosto, né? Agosto, setembro, outubro. Mas essa nossa conversa aí foi em novembro. 5 meses depois eu conheci o Bruno. Nossa, não, e aí... Num aplicativo de relacionamento. Para vocês, que eu apresentei para ela. Falei, olha, esse aplicativo aqui, ó, super legal. Aí foi lá, baixou assim, à toa, para ver qual que era. E não é que casou, conheceu. A gente se conheceu em abril, maio, junho. A gente se conheceu em abril, em julho a gente se casou. Pois Doido, né? Pra ver, né? É o que eu falei.
é porque eu não sentia isso. Então, quando a gente não sente, quando a gente não acredita para nós, é claro que eu não vou acreditar para ninguém. Então, por isso eu não Sim. acreditava, né? Mas hoje, como eu falei, faz um mês que eu tive um desbloqueio muito grande e importantíssimo na minha vida emocional, uma libertação. E agora que eu sinto realmente que, tipo, tô aberta, é possível, acredito de verdade, sabe? Então não adianta, todo mundo tem o seu processo, né? E isso vale tanto para minha vida profissional, foi também quando eu realmente acreditei, né? Eu acredito nisso, então eu vou compartilhar exatamente aquilo que eu acredito, aquilo que eu sinto. Aí que vem a prosperidade, né? Prosperidade, como eu até falei nos stories hoje de manhã, prosperidade não é só financeira, ganhar dinheiro. Não. Prosperidade é você crescer, ter crescimento, ter sucesso naquilo que você quer, né? E aí a coisa cresce, então prospera. E aí que, graças a Deus, meu trabalho hoje prospera muito porque eu acreditei e transmito a minha verdade, né? E espero que a minha vida sentimental também prospere. Vamos aguardar, hein, pessoal? Logo, logo, a Lari vai estar, ó, manifestando aí um parceiraço de vida. Veja, a gente nessa entrevista, nós falamos das 3 joias, né? Da joia da saúde, da joia da alma gêmea e da joia da prosperidade. Daqui a pouco eu vou abrir para responder essas perguntas, mas antes vou só concluir. Quando a gente fala de saúde, a gente fala da integração, né? A saúde não é apenas a ausência de doença, porque a doença propriamente, a gente vê aqui quando eu estou com a doença, quando ela afeta o físico. Então aí a pessoa vai procurar uma medicação, vai procurar algo assim. Mas os desequilíbrios emocionais, os desequilíbrios energéticos, eles também são já considerados a doença, porque o desequilíbrio, ele já, o nosso corpo, por exemplo, ele se cura quando há um desequilíbrio. Então aí começa a homeostase. A homeostase só acontece, que é a busca do equilíbrio, quando existe o desequilíbrio. Então, a gente vem entender que a saúde ela é a integração do equilíbrio de todos esses corpos ou esses campos que nós temos. Então, a gente vem falando aí de um corpo físico. Então, é o nosso avatar, é o templo da nossa consciência, é o templo da nossa alma, é o veículo ao qual nós estamos nos manifestando aqui na Terra. Mas, entre ele, a gente tem uma só consciência, mas vários veículos de manifestação. Então, a gente tem o nosso corpo energético, o nosso campo mental consciente, o inconsciente, o emocional. E quando você falou aí de terapias, a elcaterapia é uma terapia que atua no campo de informação, no campo sistêmico, tal como a constelação familiar. Eu não conheço outra técnica, fora essas duas, que trabalha no campo de informação. São as únicas que eu conheço que trabalham nesse campo. Depois, a gente tem um campo mental inconsciente que precisa ser trabalhado também, que são as nossas crenças, que a gente vai trabalhar com a psicologia, com técnicas de reprogramação mental, né? Aí a gente tem o campo emocional, que aí existem várias técnicas também, vários tipos de terapias que atuam no campo emocional. Aí a gente vai para a parte energética, então o reiki, o magnetismo, e tantas outras técnicas trabalham esse campo. E aí, por fim, a gente vai para o físico, que aí são as medicinas da Terra que a gente conhece, que vão estar cuidando disso. Então, quando a gente está nessa busca de integração, de cura de si mesmo, de olhar para tudo isso, não basta a gente procurar só uma terapia, como você buscou toda uma base de saber, de conhecimento para ali o seu nível de consciência e você começar a buscar essa cura de si mesmo. Você buscou terapia no campo de informação, você buscou terapia no campo emocional, buscou terapia no campo energético e tudo isso foi se alinhando. Então, vejamos, a gente vê às vezes muitas pessoas fazendo uma coisa só e ela continua ali, né? Patinando, não sai, mas eu faço, mas é porque ele está olhando só para uma coisa, não está olhando para a inteireza do ser, né? Para a grandeza daquilo que somos, que é o que eu falo, a herança divina
está aí para todos. É só a gente colocar o olhar e não se olhar só como um corpo, né? Só olhar para o que é material, para o que está aqui. E olhando para essa sutileza, essa grandeza daquilo que somos. Então, isso vem a ser a saúde, a gente olhar para todas essas áreas e não casar com uma terapia e ficar ali o resto da vida, né, fazendo só um tipo de terapia e achando que... eu gosto muito do exemplo da depressão, né? As pessoas identificam tal e começam a fazer o tratamento com psiquiatra e medicamento e ficam ali, não buscam outras terapias para sair. Aí chega um momento que nem o remédio mais faz efeito. E aí a pessoa fala, ai, mas eu tomo remédio, eu faço isso, aquilo, mas não está olhando, né, ali para a verdadeira causa. Então essa é a joia da saúde. A joia da alma gêmea vem a ser isso que você falou, quando a gente fala gêmeo, então é parecido, não é idêntico, porque mesmo se você pega duas pessoas que são gêmeas, né, que nasceram ali da barriga, elas têm, aparentemente, elas são iguais, mas cada uma tem a sua personalidade, cada uma tem o seu jeito de ser. Então, quando a gente fala de alma gêmea, também não é um complemento, algo que vai te completar, porque nós somos inteiros. Cada um de nós somos inteiros. A gente não precisa de outro para nos complementar. A gente precisa do outro para aprender com o outro, né? E o outro vai espelhando aquilo que a gente precisa de aprendizado. E é claro que é muito mais agradável a gente seguir na vida com pessoas que a gente tem afinidade, que gostam das mesmas coisas da gente, que tem uma visão de mundo parecida, que tem propósitos parecidos, do que com uma pessoa que é totalmente o oposto a isso, porque senão vira um campo de batalha, né? Uma guerra. Vira aí o que a gente vê aí, muitos casamentos que acontecem, que não tem essa conexão, não é essa busca, mas buscas materiais, buscas por interesses, sem julgar também, cada um vai viver aquilo que precisa viver para a sua própria expansão, mas que é algo que é possível para todos, basta abrir o lugar no coração. Como você falou aí, né, a gente já tinha identificado o porquê que não chega. Por quê? Porque tem coisas a serem resolvidas aí. Você não quer uma alma gêmea do caos, né? Você quer uma alma gêmea do amor, do equilíbrio. Então, a alma gêmea do caos apareceram várias. E você falou, não, mas não é isso que eu quero. Né? Então, bom, então vamos equilibrar aqui, desbloquear, entendeu? Por que não está chegando? E aí, por fim, vem a prosperidade. E a prosperidade é a gente ter alinhado, sim, a saúde. Quando a gente começa a alinhar todo esse campo da saúde, porque quem consegue prosperar doente? Quem consegue prosperar emocionalmente doente ou fisicamente doente? É muito difícil. E mesmo se prospera no material, não consegue manter, né? Não consegue manter tudo isso. Então, prosperar é sim o equilíbrio de todos esses corpos, de todos esses campos e a habilidade de usar o que eu chamo de nossos dois superpoderes. Eu falo assim, se a pessoa está desconectada da grande missão dela, do grande propósito dela, que nem todo mundo consegue ainda, né, encontrar e sentir esse propósito, como você falou. Estava na sua cara. Lá atrás, quando a gente se conheceu, eu era coach de emagrecimento, trabalhava com isso, né? E estava desconectado da minha grande verdade, que é o que eu faço hoje. E lá atrás eu olhava para você e falava, gente, essa menina, ela tinha que trabalhar com emagrecimento, né? Mas você não sentia ainda isso, porque você ainda estava muito na dor. Ainda negava, né? Então, muitas pessoas ainda não conseguem se conectar com isso. Então, para quem ainda não consegue se conectar, se conecta com os seus dois superpoderes, que é o poder do pensar e do sentir. Quando a gente tem um pensamento, o pensamento cria a imagem. E o sentir é o combustível dessa imagem. A gente cocria dessa forma. Nosso grande aprendizado é começar a cocriar de forma consciente tudo aquilo que a gente deseja. Então, que a gente possa usar esses superpoderes para começar a cocriar, que seja coisas pequenas, né? Aquele passeio que a gente quer fazer, aquele evento que a gente quer fazer, aquele curso, né? Começar a direcionar esse desejo
para que a gente comece a observar o nosso poder em ação. Uau, eu queria isso, né? Que nem eu falava lá atrás. Não, meu boy vai ser assim, assim, assim. E eu tenho muitas experiências, né, de olhar para trás. Eu acredito muito na cocriação, nesse poder, porque eu olho para a minha jornada e tantas outras coisas que eu falava, não, e usava essa técnica dos superpoderes e fui manifestando. Então, não é magia, nem feitiçaria, né? É herança divina, é algo que está em nós, Ai, bastando a gente virar essa chave, né, amiga? é isso mesmo, que lindo! É bem isso, não é magia nem feitiçaria, é herança É divina. herança divina Todo e mundo que... pode, todo mundo tem esse poder interno. Mas existe um consciente coletivo de incapacidade, de não, eu não posso, não, eu não tenho poder, não, isso não é para mim, não, já passou do tempo, eu sou velha para encontrar alguém e ser feliz, né? A vida já passou meu tempo. Principalmente, uma das causas que eu consigo observar é como que o sistema, como que o governo controla uma humanidade que tem esse poder. Não Tem vários. controla, não controla, né? Não controla. O governo, os grandes, conseguem controlar através do medo, da insegurança, do pavor, da desesperança. Então, quanto mais as pessoas estiverem vibrando no medo da falta de saúde, no medo da falta de moradia, com a escassez, com a dificuldade, quanto mais as pessoas vibrarem nisso e acreditarem que tudo é culpa do governo, é culpa do outro, mais manipuláveis elas são. Eu Agora, acho. quando a gente olha e fala assim, não, a vida acontece através de mim. Eu sou Deus em ação, manifestando. Eu tenho o poder de mudar tudo isso quando eu me transformo. Aí não tem controle, né? Não tem o Não, controle. Então, exatamente. essa é. Eu não assisto TV já faz uns Eu 10 anos. também. Nada, zero. Nem tenho TV a cabo aqui em casa, nada, nada. A única coisa que eu assisto é filme de vez em quando. Quando eu Então, conheci o Bruno, ele assistia muita TV, né? E aí um dia, a gente alinhando, né? Alinhando os propósitos, fazendo os acordos, porque relacionamento é isso, principalmente no começo. Eu virei para ele e falei para ele, falei, olha, a gente estava assistindo, ele estava assistindo algum programa ali depois da novela, e ele, o que que foi? Eu falei, nada, tal, né? E estava ali assistindo, eu falei, ó, esse momento aqui, isso que está acontecendo é raro, tá? Eu só estou aqui por você mesmo, mas é raro. Eu não vou passar meu tempo na frente da televisão. Ele, como assim? Eu falei, não, você vai assistir seu programa de TV, eu vou estar escutando um podcast, eu vou estar escutando um vídeo no YouTube, eu vou estar fazendo outra coisa, mas eu não vou ficar. Esse não é um programa que a gente vai fazer junto. Mana, ele parou de assistir TV. que bom. Ele parou, ele não assiste. Às vezes assiste uma novelinha e tal, mas ele parou de assistir TV. E impressionante, assim, ó, do dia para noite ele parou. E como faz bem, né? Eu não sei nem se Sim. passa novela mais, não sei nem lembrar mais que existe a novela. Não assisto, não gosto, não assisto nenhum tipo de programa de TV. Nossa, não tenho nem paciência mais. Assisto somente aquilo que me interessa. Por isso que eu falei, lá atrás, quando começou a minha transformação, eu passava, às vezes, dia inteirinho assistindo vídeos no YouTube de palestras, de coaches, de terapeutas, de psiquiatras. Por quê? Porque eu estava buscando uma solução para aquilo que era importante para mim. Então, ficar assistindo TV é isso, é você ser manipulado. Enfim, não vamos entrar nesse assunto polêmico, mas Isso é assunto para outra live. é para outra live. Amiga, gratidão. Eu amo você. Tenho muito orgulho da sua jornada. É muita honra fazer parte dessa jornada com você, dessa construção. Sou muito grata pela sua presença também na minha vida, que sempre esteve ali me ajudando, sempre me inspirou em muitas coisas, embora você não acreditava, né, quando eu te falava, né, a gente... Mas sou muito agradecida, agradeço muito a sua audiência, a todas as pessoas que estiveram aqui nesse encontro com a gente, que essa entrevista tenha ajudado as pessoas a sair, né, dessa ilusão de que
uma única coisa, né, vai resolver e levar e expandir esse nível de consciência para essa busca de si mesmo, né? Para essa autorresponsabilidade e esse olhar de amor próprio para se conectar consigo mesmo, com a sua essência e prosperar, porque o nosso dever aqui nesse mundo é prosperar. E não é só prosperar nas relações, é prosperar nas relações, é prosperar no conhecimento, é prosperar no material, construir também o material, porque se o dinheiro, a matéria está aí, é para que todos nós possamos ser abundantes nisso, né? E criar para nós e compartilhar, como você disse, né? Compartilhar com a minha família, trazer a felicidade para a minha família, não é um olhar egoísta só para si, é um olhar para o todo. E quando cada um faz a sua parte, ocupa o seu lugar no mundo com essa conexão, o mundo todo se beneficia disso, né? Então, gratidão, gratidão a todos. Deixo aí para você as últimas palavras para depois eu dar o aviso da live da noite. Tá. Amiga, obrigada a você pelo convite. Eu fiquei muito feliz de compartilhar não só com os meus seguidores, mas com os seus também e com mais pessoas ainda. Aproveitem para mandar essa live para várias pessoas, porque é muito bom compartilhar não só nossas alegrias, que é uma coisa que eu faço muito hoje no meu Instagram, né? Compartilhar como você pode melhorar, como você pode mudar, informações, mas também compartilhar os momentos de dor que eu tive, que nós tivemos, as dificuldades que a gente passou até chegar onde a gente está hoje, que todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem até pontos cegos, principalmente, né? Como eu tinha os meus, até chegar onde eu estou chegando agora e onde eu quero chegar mais para frente. Provavelmente ainda tenho muitos para melhorar. E é legal porque isso acho que dá mais esperança, dá mais motivação para todo mundo que talvez passe por algum processo difícil, que esteja buscando ajuda de alguma forma, para ver que tem possibilidades, tanto na internet gratuitamente, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Como você já fez várias entrevistas e as pessoas podem assistir depois. A gente oferece tanta coisa legal gratuita, porque a gente também já recebeu muita coisa legal gratuita. Sim. É uma troca. Então, obrigada por poder participar desse workshop lindo que você está fazendo. Obrigada pela amizade, obviamente, de participar da minha vida. Sempre amo você, amiga. Também sempre torci para sua felicidade, para suas conquistas. A gente continua se ajudando da maneira que a gente pode. E até agora, para finalizar, como você perguntou antes qual era o meu propósito, que me fazia levantar da cama na hora, eu falei, opa, calma, que eu nunca pensei nisso, peraí. E quando a coisa tá tudo bem, você nem pensa mais, você só vai, né? Aí, a minha resposta, claro, continua sendo a mesma, meu propósito é ser feliz, sempre foi ser feliz, mas falando de uma coisa mais profunda dentro dessa minha resposta, o que eu acredito é que quando eu sou feliz, eu faço outras pessoas felizes também. Então, existe um propósito maior atrás disso, porque aí vamos falar aquela frase que todo mundo conhece, que não é muito fofa, mas gente feliz não enche o saco. É exatamente isso. É exatamente isso, porque eu estando feliz hoje no meu trabalho, né? Tendo um propósito, egoísta, que seria um propósito pessoal meu, né? Ser feliz, trabalhar com o que eu amo, ajudar a minha família, as pessoas da minha volta, meus amigos. Eu também ajudo muita gente. Por quê? Porque eu estou muito feliz dentro do meu propósito. Então, eu estando feliz, eu trabalhando com o que eu amo e compartilhando isso aqui, né, para as pessoas publicamente, no meu Instagram, na minha outra rede, minha outra mídia social também, eu estou fazendo muitas outras pessoas felizes também, né? Que tem o sonho de emagrecer, tem o sonho de melhorar a saúde. Então, meu propósito é ser feliz, porque eu sendo feliz, faço outras pessoas felizes também. Então, finalizo com essa frase falando do meu propósito e que traz muita prosperidade em todas as áreas da minha vida. Legal, vamos abrir aqui para essas perguntinhas? Né? Agora tá sem Deixa comentário. eu ver aqui. Ih, peraí.
Eu desliguei os comentários, perguntas. Peraí, deixa eu abrir aqui. Como fazer, como fazer para ser feliz? Para O minha, que pra... você faz fundamentalmente? Foi a Kelly que perguntou. Ai, para mim não tá aparecendo. Você abriu os comentários? Não, peraí. Ativar. Não, ela Ah, agora voltou. abriu os comentários, mas ela mandou essa pergunta. Ah, tá, tá. O A que? pergunta é, como faz para ser feliz? Primeiro você Essa. tem que descobrir o que é felicidade para você, porque para cada pessoa é diferente, não tem uma coisa que é igualzinho para todo mundo, né? Eu Sim. falei as coisas que me fazem feliz, os meus sonhos. Você precisa Aí, descobrir quais são os seus. eu vou compartilhar aqui. A gente teve uma pessoa que perguntou num dos encontros, né? Falando da felicidade e tal. E aí eu falei do planner, né? A gente tem aqui uma das primeiras atividades defina a felicidade. Porque para cada um, felicidade é uma coisa, né? Então a gente não pode falar, nem julgar o que é felicidade. Então, o primeiro passo é a gente definir o que é felicidade. Quando a gente define o que é felicidade, a gente escreve, a gente manifesta ali o que é felicidade para a gente. Então, a gente seta. Porque para muitas pessoas, o que é felicidade para você? A pessoa não sabe nem responder. Ou você perguntar o que você quer da sua vida? O que você quer mudar? A pessoa também não sabe. Então, o primeiro passo é manifestar isso. Feito isso, aí vem a pergunta: o que eu preciso focar para viver isso? Então, para ela que perguntou e para quem tem essa busca, para cada um é uma coisa. Né? Então, quando você define o que é felicidade para você, você vai entender quais são os passos, onde você precisa colocar o olhar para viver essa felicidade. E a outra pergunta é o que você precisa desapegar. Quais são os bloqueios? O que você está segurando que está impedindo você de alcançar essa felicidade? Então, para viver a felicidade que você busca, você precisa fazer essa atividade. É simples, né? É bem simples, são 3 perguntas, mas gera Mas essas perguntinhas, são só 3 perguntas, mas para responder essas perguntas, você tem que tirar aí umas horinhas para refletir. gera Sabe aquele uma, domingo que você está fazendo nada? Faz isso. gera uma boa movimentação. Aí outra pergunta é: criar toda essa expectativa não acaba sobrecarregando o companheiro? Idealizar alguém é complicado, né? Alma gêmea? Fala aí, especialista, porque a minha Eu não vou apareceu aqui. falar, eu vou falar exatamente o que você falou para mim no dia que eu falei para você. Eu comecei a. E olha, gente, quando a gente idealiza, quando a gente visualiza, a gente não deve visualizar uma pessoa que a gente conhece, tá? Jamais. Porque se a pessoa já nos disse não, ela já exerceu o livre-arbítrio. Então a gente não tem que ficar visualizando e plasmando uma pessoa que já, né, já se posicionou ali. Eu lembro que eu disse assim para você: ah, meu boy, o homem da minha. Você falou assim para mim, eu estava falando, aí você falou: ai, amiga, você é tão linda, você vai ver, você vai encontrar um homem que te ame assim, do jeito que você é. E aí eu falei assim para você: amiga, eu sei, eu tenho certeza disso. E ele vai ser um lorde, vai abrir a porta do carro, vai ser educado, vai ter o mesmo nível de conversa, vai ser um cara profundo que gosta de me ouvir, as minhas loucuras aqui. Vai ser um cara bem sucedido, vai trabalhar na área do marketing, porque Até isso. Você até falou isso. que quer te ajudar no seu trabalho e tal, quer trabalhar com marketing, já te apoiar e não sei o quê. Ai, tá um pouco demais. Eu falei, porque para conviver comigo, eu já tive experiência do meu último casamento, a pessoa tem que entender dessa área, porque senão eu trabalho até, às vezes, até de madrugada, é toda hora no celular, entendeu? A pessoa, Exposição, né? exposição, eu falei, a pessoa precisa estar nesse meio, e aí você, mas você vai conseguir. Eu falei, tem mais. Ele vai precisar consagrar das medicinas da ayahuasca, porque eu sou médium de instituto xamânico, né? Então ele vai precisar consagrar, vai precisar gostar desses paranauês. Aí você virou para mim e falou assim: ai, amiga, aí você está querendo demais, né? Você não pode obrigar a pessoa a querer essas coisas. E aí vem a resposta que eu vou dar para essa menina.
não é colocar sobrecarga em ninguém. E foi o que eu disse para você. Eu falei, não, amiga, eu não vou exigir nada de ninguém. Eu não vou pedir para a pessoa mudar ou aceitar nada. Eu estou decretando isso para o universo. Eu estou pedindo isso para o universo e eu não vou aceitar menos do que isso. Entende a diferença? Ele veio pronto. O Bruno veio pronto e assim, a gente nem deu match lá no aplicativo. Tipo, ele que me mandou mensagem e eu olhei assim e falei, esse careca aí, ó, cara de chavequeiro, nem. E fiquei ainda me sabotando. Aí a gente se conheceu e ainda fiquei no. Eu senti que era um negócio, eu falei, não, fiquei ainda tentando, né? E aí ele veio desse jeito, do jeito que eu pedi, trabalha com marketing, gosta dos paranauês, nunca tinha consagrado a ayahuasca, mas consagrou, experimentou, gostou, hoje ele é médium do Instituto também. Então, o universo me trouxe aquilo que eu estava enviando para ele. E muitas vezes o que acontece? O universo manda o inverso, parecendo que é, mas não é. Sabe aquela pegadinha? Parece que é, mas não é. Aí a gente fica assim, só que quando a gente tem clareza daquilo que nós estamos pedindo para o universo, a gente não cai nessas pegadinhas, porque a gente tem certeza do que a gente quer. Então, se ele viesse, não, eu não gosto dessas coisas, não sei o quê, blá, 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 eu já ia pular fora. Entende? Eu não ia obrigar ele, eu já ia falar, não, não é isso. Ia continuar no meu foco, porque o universo testa a gente. Né? Então, se você acha que você merece isso, por que você está aceitando qualquer outra coisa? Exato. Então, eu me mantive firme naquilo que eu queria. E veio. Então, essa é a resposta para isso. São essas as perguntas. Então, deixa eu dar os recadinhos da noite. Hoje à noite eu coloquei ainda você e a Andressa, né, no mesmo dia, porque a Andressa também passou comigo na terapia ELCA ali em 2019 e ela também deu uma grande virada, né? A Andressa é modelo e hoje ela é uma grande engajadora aí na expansão da consciência, falando muito da energia do Diksha, da Terra Dourada, e ela só conseguiu virar essa chave também quando ela se conectou com esse propósito com a terapia ELCA, né? Essa terapia maravilhosa. Então, nossa entrevista hoje às 8 horas é com ela. Pessoal que chegou agora, desce aqui na minha biografia, se inscrevam, acessem o link para ganhar esse presente, esse planner maravilhoso, que vai ajudar muito vocês nessa jornada. Gratidão a todos, Ami. Amo você. Também amo você. À noite tem mais. Ai, que legal, gente. Obrigada, Lê. E obrigada a todo mundo que assistiu, acompanhou. E vão lá fazer a inscrição para vocês assistirem as outras entrevistas e ganhar esse planner que é sensacional. Arro. Beijos para todo mundo. E a gente Beijo. tem lives que eu adorei. Bye. Tchau. Um dia após o outro. Um ciclo que se repete. Uma correria sem fim. Milhões de seres vivendo no modo automático, sobrevivendo aos mesmos problemas, às mesmas insatisfações e frustrações. E isso tudo sem nos darmos conta de que já passou da hora de parar, respirar e botar o olhar. Porque quando não decidimos nossos próximos passos, nosso corpo físico decide por nós. Qual é a solução? Um sonho? Um milagre? Quanto custa a nossa consciência? Quanto custa uma escolha? Cada escolha que fazemos é uma semente que plantamos e depois colhemos. Tudo o que vibramos, tudo ao nosso redor é energia, seja a luz do sol, a gerada através das nossas relações ou das nossas ações. E a consciência é a chave para transformar tudo o que nos cerca. Nada está fora, tudo está ao nosso alcance. Basta acessar. Permita-se buscar, encontrar, conhecer e transformar a si mesmo. A solução está dentro, te pertence. Abrir a mente, olhar além, expandir a consciência é dar razão à existência, ter um propósito de vida e criar forças para seguir em frente. Há um universo dentro de cada um de nós. Tome posse do que já te pertence. Busque o equilíbrio,
Permita-se curar, amar e prosperar. Desperte para uma vida melhor.